Dia 9 de fevereiro. No vídeo de hoje, continuaremos nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 28, 1, 43, Mateus 25, 31, 26, 13, Salmos 31, 9, 18 e Provérbios 8, 12, 13. Prepare sua Bíblia, reserve um tempo de tranquilidade e venha comigo nessa caminhada de fé, crescimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar juntos na palavra de Deus e refletir sobre os ensinamentos preciosos que ela nos traz. Êxodo 28, 1, 43. Versículo 1. Depois, farás também vir a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Versículo 2. E farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Versículo 3. Falarás também a todos os sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Versículo 4. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Versículo 5. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. Versículo 6. E farão o éfode de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Versículo 7. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. Versículo 8. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da mesma obra de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Versículo 9. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Versículo 10. 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Versículo 11. Conforme a obra de gravador em pedra, como as gravuras de selos, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor de ouro as farás. Versículo 12. E porás as 2 pedras sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes diante do Senhor sobre ambos os seus ombros, para memória. Versículo 13. Farás também engastes de ouro. Versículo 14. E 2 correntes de ouro puro, de obra trançada. E as correntes trançadas prenderás nos engastes. Versículo 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Versículo 16. Quadrado e duplo será, de 1 palmo será o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Versículo 17. E o encherás de pedras de engaste, 4 ordens de pedras. Uma ordem será de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. Versículo 18. E a segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e um diamante. Versículo 19. E a terceira ordem será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. Versículo 20. E a quarta ordem será de um berilo, um ônix e um jaspe. Serão engastadas em ouro nos seus engastes. Versículo 21. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Versículo 22. Também farás para o peitoral correntes de igual medida, obra trançada de ouro puro. Versículo 23. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Versículo 24. Então meterás as 2 correntes de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. Versículo 25. E as outras 2 pontas das 2 correntes atarás nos 2 engastes, e as porás sobre as ombreiras do éfode, na frente dele. Versículo 26. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, voltada para o éfode. Versículo 27. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, diante dele, junto à sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. Versículo 28. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode, com um cordão de azul, para que esteja sob o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca o peitoral se separe do éfode. Versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário,
por memorial diante do Senhor continuamente. Versículo 30. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sob o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sob o seu coração diante do Senhor continuamente. Versículo 31. Também farás o manto do éfode todo de azul. Versículo 32. E a sua abertura para a cabeça estará no meio dele. Terá uma borda tecida ao redor da sua abertura, como a abertura de uma couraça, para que não se rompa. Versículo 33. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor de suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas. Versículo 34. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. Versículo 35. E estará sobre Arão quando ministrar, e o seu som se ouvirá quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de selos, santidade ao Senhor. Versículo 37. E atá-las com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra. Na parte dianteira da mitra estará. Versículo 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as suas dádivas santas, e será sempre sob a sua testa, para que sejam aceitos perante o Senhor. Versículo 39. Também farás a túnica de linho fino, e a mitra de linho fino, e o cinto de obra de bordador. Versículo 40. Também farás túnicas para os filhos de Arão, e far-lhes as cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento. Versículo 41. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Versículo 42. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas. Versículo 43. E estarão sob Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será um estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele. Mateus 25, 31, 26, 13. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. Versículo 36. Estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Versículo 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Versículo 38. E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? Versículo 39. E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? Versículo 40. E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 42. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Versículo 43. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Versículo 44. Então também eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Versículo 45. Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 26. Versículo 1. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos. Versículo 2. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo 3. Então os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás. Versículo 4. E deliberaram prender Jesus com dolo e matá-lo. Versículo 5. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Versículo 6.
E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Versículo 7. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande preço, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Versículo 8. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Versículo 9. Pois este unguento podia vender-se por grande preço, e dar-se o dinheiro aos pobres. Versículo 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Versículo 11. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Versículo 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Versículo 13. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que esta fez, para memória sua. Salmos 31, 9, 18. Versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Versículo 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força desfalece por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Versículo 11. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, especialmente entre os meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Versículo 12. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Versículo 13. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Enquanto consultam juntos contra mim, intentam tirar-me a vida. Versículo 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Versículo 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Versículo 17. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Versículo 18. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Provérbios 8, 12, 13. Versículo 12. Eu, a sabedoria, hábito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. Versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa, eu aborreço. Encerramento. Assim concluímos mais um dia da nossa leitura bíblica. Que estas palavras fortaleçam sua fé e tragam entendimento para a sua vida. Se esta leitura tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém especial e se inscrever no canal para continuar essa jornada comigo. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima leitura.